Como fazer uma bolsa de crochê fácil e linda? Os materiais que vamos utilizar é fio de seda, agulha 4,5, tesoura, isqueiro e agulha de tapeçaria para os acabamentos e arremates. Vem comigo fazer essa bolsa? Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Então, o truque para fazer essa bolsa de praia barata é utilizar a linha seda. Ela é fina? Sim, mas não é problema nenhum, porque eu vou mostrar um truque agora para vocês. Primeiro a gente pega aqui e sempre queima a pontinha, né? Todos os fios polipropileno a gente tem que queimar a pontinha para ele não desfiar, sempre com a chama azul do isqueiro, tá? Então a gente vem aqui, pega um tamanho de fio grande, que tem pode ser de 1 metro e pouco, duplica ele, ó, dobra ele, fiz a voltinha, e daí mais uma vez, dobra em 3, aí ficando assim, 3 linhas aqui, 3 fios. É como se você estivesse utilizando um fio de seda como um barbante 3 vezes maiores. Faz o nozinho. Vamos fazer um nozinho aqui, um nó simples. Aperta bem, para ele não escapar. Ficou firme, a gente começa depois do nó, com a argolinha normal, e faz uma correntinha. E aperta aqui. Pronto, tá feito o nosso fio duplo. Quando eu chegar no final dele, eu vou mostrar pra vocês como continuar com ele triplo, não duplo, triplo. Agulha 4,5. Aí, eu subi uma corrente, 2, 3, deixa folgadinho, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos lembrar, temos 16, ó. Chegou aqui, ó, no final do nosso triplo, do nosso fio triplo. O que que eu faço? Tenho aqui o duplo, então eu só pego, boto o fio dentro desse duplo aqui e puxo o tamanho que a gente quiser. E ele vai continuar triplo. Então, aqui continuou os 3 e aqui continuam os 3. E vamos terminar nossas 36 correntinhas. Então, chegando aqui no final das 36 correntinhas, a gente vai fazer a carreira de volta. Nós vamos pegar aqui dentro dessa correntinha de trás. Consegue enxergar? Bem logo nesse primeiro ponto aqui, ó. Já no primeiro, a gente pega aqui, por isso que é pra deixar bem soltinho. Na correntinha de trás, dá a laçada e faz um ponto baixo. Já pega na próxima correntinha, dá a laçada e outro ponto baixo. Na próxima correntinha, sempre lá atrás, ó, fica as 2 alcinhas aqui na frente. E nós pegamos nessa aqui que fica no meio, assim, atrás. Aí, dá a laçada, busca o fio e vai pra correntinha, pro próximo ponto, né? De novo, vai aqui atrás, no meinho, busca o fio e faz o ponto baixo. E nós vamos fazer assim até o final dessa carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, toda em ponto baixo, então, a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. Todo o trabalho vai ser assim, tá? A gente faz uma correntinha e vira o trabalho. Quando a gente olha aqui desse lado, a gente vê que já tem aqui o ponto baixo formado da correntinha. Então, a gente pega e vai nesse mesmo ponto baixo aqui. A gente entra aqui e faz um ponto baixo.
No próximo, a gente já entra e faz um ponto baixo. No próximo, já entra e faz um ponto baixo. E a gente vai subir. Vamos fazer assim, trabalhos de ida e volta, tudo com ponto baixo. Então, vamos fazer mais um ponto baixo. E nós vamos seguindo assim, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até o final dessa carreira. Chegando aqui perto do final da carreira, então eu vou mostrar para vocês de novo como a gente puxa o fiozinho. A gente pega essa laçadinha para continuar com os três linhas na agulha e puxa ele. Então, continuaram com as três. Então, aqui a gente fecha o nosso ponto baixo, entra no próximo, faz outro ponto baixo. Eu tô continuando a carreira, tá, pessoal? Entra no próximo, ponto baixo. Como eu tô no final, daí já vou continuar gravando, então. Ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. E aqui no último, ó, a gente tem que cuidar pra pegar sempre as duas alcinhas de cima, que é da alça lá, ó. A gente fica com essa alcinha em V e a gente pega e faz o ponto baixo, pra terminar a carreira aqui. Sobe uma correntinha, que é a nossa correntinha que vai ficar pra virar. A gente vira e entra aqui nesse primeiro ponto baixo, bem aqui. Entra nele e faz ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Próximo, ponto baixo. E a gente vai fazer assim até o final da carreira. Nós vamos fazer carreiras de ida e volta. Esse é o fundo da bolsa. Então, a gente vai fazer um total de 12 carreiras para esse fundo. Quando vocês terminarem as 12 carreiras, aí nós voltamos aqui para dar continuação ao trabalho. Terminei aqui nossas 12 carreiras. Estou no último ponto, então a gente conta assim, de duas em duas, ó. Parece bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, então, são de duas em duas, aí ficaram 12. A gente vira o trabalho, viramos nosso trabalho, e sem subir correntinha, tá? Aqui na voltinha, nós vamos fazer assim. A gente já entra no primeiro pontinho, aqui a gente entra, dá a laçadinha, puxa e faz um ponto baixo. Entra de novo, dá a laçadinha, puxa e faz outro ponto baixo. Opa, assim. Deixa eu arrumar aqui. Vai ficar assim, tá? Agora, nós estamos fazendo a quina. E a partir de... Só nas quinas vão ficar assim. Então, aqui no próximo ponto baixo, a gente faz ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E nós vamos fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Até chegar no final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, então, a gente faz o nosso último ponto baixo. Entramos aqui, laçada, último ponto baixo. Aqui nessa quina, ficou assim. Agora, a gente vem para essa outra quina aqui. A gente fez um ponto baixo aqui. Então, nós vamos fazer mais 2 no mesmo lugar, tá? A gente pega aqui, aí ficou 2 pontos baixos, mais outro ponto baixo, ficando uma quina com 3 pontos baixos. É um pouquinho durinho esse trabalho, aí fica aparecendo. Agora, nós vamos fazer assim, aqui nesse próximo ponto, a gente entra e pega essas 2 laçadinhas aqui, ó. Aí, vamos fazer um ponto baixo nela. Aqui no próximo tem um buraquinho. A gente entra no buraquinho, puxa e faz um ponto baixo. Agora, aqui o próximo, fica as 2 laçadinhas em cima, ó. Aqui, a gente vem, puxa, faz um ponto baixo. Aqui no buraquinho,
outro ponto baixo. Aqui tem as duas laçadinhas de novo, a gente entra aqui nas laçadinhas, ponto baixo. Aqui no buraquinho, ponto baixo. Nas laçadinhas, ponto baixo. No buraquinho, ponto baixo. Nas laçadinhas, ponto baixo. Aqui agora, temos um ponto baixo. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto da carreira, que é onde a gente começou o trabalho. Então, nós vamos fazer aqui nele o nosso último ponto baixo dessa carreira. Vamos deixar ele aqui para trás para esconder depois o fio. E mais 2 pontos baixos. Nossas quinas vão ter sempre 3 pontos baixos. Assim. Desse lado, aí depois a gente puxa bem e arremata, que daí vai fechar o buraquinho, ó, vai ficar igual ao outro lado. E agora, em cima de cada ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo até chegar lá no final da carreira. Então, agora é só ponto baixo nessa carreira aqui, até chegar aqui, né? Ponto baixo sobre ponto baixo, ficando nossos cantos assim. Então, depois de fazer a quina, a gente entra aqui nesse buraquinho, faz um ponto baixo. Aí, vem aqui no próximo, outro ponto baixo. Aí, aqui, a gente tem as duas alcinhas aqui. Nesse aqui tá difícil pegar nas alcinhas, então, a gente vai fazer assim. A gente faz aqui um ponto baixo, mais um ponto baixo. Nós temos que ter o total de 10 pontos baixos aqui na lateral, aqui nessa lateral da bolsa, sem contar a voltinha, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4... 5... 6... 7... 8... 9 e 10. Se vocês contarem o outro lado, também tem 10 correntinhas, sem contar as 3 da laterais, da viradinha, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer um ponto falso. Então, a gente já pode cortar a linha. Vamos cortar aqui. Depois de cortar o fio, aí eu puxo e eu tenho que fazer um ponto falso. Então, eu venho aqui com a agulha por trás, nessas laçadinhas do primeiro ponto que a gente fez. Tem que pegar as laçadinhas todas, tá? Aqui, peguei a mais aqui. Aí, coloco esse pra trás da agulha aqui. E puxo pra frente. Agora, eu tenho que botar ele assim, pra fazer como se ele fosse um ponto falso. Então, eu coloco a agulha aqui atrás. Pra fazer isso, a gente tem que virar aqui atrás, pegar aqui bem no pezinho do ponto, aqui, e entrar no meio desse pontinho aqui, ó. Ele entrou aqui no meio.
Pronto. Quando entrou aqui no meio, aí tu vem pra cá e puxa lá pra trás. Aí ficou assim. Fizemos o nosso ponto. Agora, vamos fazer o arremate desse ponto lá atrás para depois continuar. Para fazer o arremate, a gente vira o trabalho e faz o contrário, né? No fundo. Aí, pegamos, entramos em qualquer ponto, aí puxa para esconder. Como esse barbante, esse fio, né? O fio seda, ele é bem mole, bem escorregadio, nós vamos fazer uns lacinhos para ele não soltar. Então, deixa eu ver aqui. Aí, eu entro. Pego o meu fio, puxo, cuido para não tirar todo, ó. Aqui, e daí vou fazer um nozinho aqui. Aqui dentro. Puxo os 3 fios juntos e faço um nozinho. Vamos esconder mais um pouquinho pra a gente não ter o problema de desfiar. Então, a gente pode fazer, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Mas eu gosto de fazer mais, que é para não correr o risco mesmo de desfiar depois. Então, aqui, vou fazer mais um nozinho, entrando aqui, nesse próximo. Puxo aqui, cuido para não puxar todo. E entro no meio. Um nó simples. Aqui no meio da argolinha. Assim. Ai, cuidar para não repuxar aqui. Puxou um pouco a argolinha aqui em cima. Depois vai ficar difícil trabalhar. Assim. Aí, você corta o fio e queima com o isqueiro. Arremates prontos, agora vamos subir a bolsa. Então, para subir a bolsa, eu pego aqui nessa alcinha de trás, junto com a parte do avesso do ponto aqui atrás, tá? Então, entra aqui na alcinha de trás e pego o avesso do ponto. Assim, ficando os dois. Aí, eu vou puxar o meu fio. Aqui pra frente. Puxamos nosso fio, então, a gente faz uma correntinha, pra simular um ponto baixo. Vamos já puxar o fio de trás, a sobra, que é pra ir escondendo ele. No próximo ponto, agora, aqui de novo, tem que pegar a laçadinha de trás, junto com o avesso do ponto, aí puxa e faz um ponto baixo. Aqui. O início é ruim por causa do fio de trás. Acho que eu vou deixar pra fazer o acabamento depois, que ele tá me incomodando. No próximo, de novo, vai na argolinha de trás, mais o avesso do ponto, e vamos puxar o nosso fio e fazer um ponto baixo. De novo, na argolinha de trás, nessa argolinha de trás e no avesso do ponto, busca o fio, um ponto baixo. Vai ficando assim, argolinha de trás e o avesso do ponto. Busca o fio, um ponto baixo. A argolinha de trás e o avesso do ponto. Busca o fio, um ponto baixo. Deixa eu ver se a gente chegou na quina. Não, aqui a argolinha de trás, o avesso do ponto, busca o fio, um ponto baixo. Ficando assim. Quando a gente chega na quina, nós não vamos fazer aumento, a gente só vai continuar. Argolinha de trás, o avesso do ponto, busca o fio, um ponto baixo. Argolinha de trás, o avesso do ponto, opa, não peguei o avesso aqui,
o avesso do ponto, busco o fio, um ponto baixo. Essa aqui é a nossa quina. Na argolinha de trás, o avesso do ponto, busco o fio, um ponto baixo. E nós vamos fazer assim por toda a lateral até chegar nesse primeiro ponto que a gente fez aqui. Terminando aqui aquela carreira de pontos baixos. Então, aqui tem o pontinho que a gente usou para subir, a correntinha e o nosso primeiro ponto. Agora, aqui a próxima carreira. Para fazer o início dela, a gente dá uma esticadinha. Entra aqui nesse primeiro ponto no meio. Deixa eu colocar o dedo aqui para me ajudar. Aqui, assim. Ficou uma alcinha. Assim, bem no meio dele. Aí, a gente pega essas alcinhas aqui que nós deixamos, que nós esticamos, introduz na agulha. Como são 3 linhas, é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Introduz na agulha e puxa lá pra trás. Puxei pra trás. Agora, a gente entrou no meio, né? Vamos entrar na outra alcinha também. Vamos pegar a outra. Pegando as 2 alcinhas no mesmo ponto que a gente tinha pego só de trás. Assim, e a gente fecha um ponto baixo. Fechamos o ponto baixo, sobe uma correntinha, 2 para dar altura de um ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Pula um ponto baixo, o próximo ponto baixo, e faz um ponto alto aqui no próximo. Agora, já pode pegar as duas argolinhas, o ponto inteiro, fazer ele normal. Fizemos aqui um quadradinho, né, com um bloquinho, com um espacinho de uma correntinha. Vamos fazer mais uma correntinha, pula o ponto baixo da base, vai pro próximo e faz um ponto alto. Aqui, ó, acabou os nossos 3 fios. É bom porque daí assim já dá pra mostrar. Puxa pra dentro daquela argolinha e continua fazendo com os 3 fios. Fizemos aqui nosso ponto alto, mais uma correntinha de espaço, pula um, no próximo, um ponto alto. Estamos no cantinho, né? Então, aqui, o cantinho fica igual, a gente não vai fazer aumentos. Continuamos com uma correntinha, pula um, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pula um ponto baixo de base, no próximo ponto baixo, um ponto alto. E vai ficando assim, ó. A bolsa vai ganhando estrutura, ela vai subindo. E nós vamos fazer isso aqui por toda a lateral da bolsa, até chegar aqui no início dessa carreira. Chegamos aqui no final, então, da carreira. Aí, para fechar essa carreira, a gente vai dar uma esticadinha aqui na correntinha e vamos fazer aquele esqueminha de puxar para trás. A gente fez na outra, foi um ponto baixo, 2 correntinhas para subir da altura do ponto baixo, uma de espaço. Então, tem aqui a de espaço, a gente vem na anterior, que seria a última do ponto alto. Pegamos as laçadinhas que reservamos aqui e puxamos lá para trás, como feito na carreira anterior. Agora, a gente pega de novo, aí a gente pega aqui as 2, então, em cima, puxa de novo e faz um ponto baixo. Antes, a nossa primeira carreira de subida, ela foi toda de pontos baixos. A segunda foi ponto alto, separado por uma correntinha. E essa terceira, então, vai ser de pontos baixos. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo, eu já entro aqui nesse buraquinho e faço outro ponto baixo no espacinho. Agora, na cabeça do ponto alto aqui, a gente entra e faz o ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo. No ponto alto, ponto baixo. Aqui na fica a mesma coisa também, sem aumentos, tá? No espacinho, ponto baixo. No ponto alto, ponto baixo.
E a gente vai fazendo assim essa carreira toda em pontos baixos até chegar de volta aqui nesse início. Terminamos a carreira de pontos baixos, fazendo o último ponto baixo dentro do espacinho dos pontos altos. Então, o início de todas as carreiras sempre vai ser assim. As de ponto baixo. E a de ponto alto, daí a gente faz aquela forma de fazer um ponto baixo e 2 laçadinhas para subir. E mais uma correntinha para o espaço, tá? Então, a gente entra aqui por trás, no meio do ponto aqui, puxa as laçadinhas para trás, puxa para trás, volta aqui dentro no mesmo ponto, pega as 2 laçadas e faz um ponto baixo. Assim. Feito o ponto baixo, que esse aqui vai ser agora, a gente terminou a carreira de ponto baixo, vamos começar a nossa carreira de pontos altos. Então, feito um ponto baixo, a gente sobe uma correntinha, 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha para virar. Dá a laçada, pula um ponto baixo de base e vai no próximo ponto baixo e faz um ponto alto. Faz uma correntinha de espaço, dá a laçada, pula um ponto baixo, no próximo a gente faz um ponto alto. Mais uma correntinha de espaço, no próximo um ponto alto. Nós vamos seguindo assim, fazendo esses bloquinhos até terminar a carreira. Chegou aqui, fecha daquela forma, começa a carreira de ponto baixo. E vamos fazer uma altura para a bolsa. Eu vou fazer a altura aqui que eu quero, aí depois eu volto para mostrar para vocês. Vocês fazem da altura que vocês desejam, mais ou menos vocês olham, vão fazendo as carreiras e vão olhando a altura que vocês desejam que ela fique. A minha está pequena ainda, então eu quero ela maior, então eu vou subindo. Quando vocês chegaram na altura que vocês querem, terminem a carreira com os pontos altos, que daí eu volto para ensinar como fazer o resto. Eu terminei aqui, eu fiz a altura da bolsa que eu quis, aí eu terminei aqui todos os pontos altos e comecei a carreira de ponto baixo. Então, eu já fiz a parte da frente de ponto baixo, e agora eu tô fazendo a parte de trás. Aí, eu contei quantos bloquinhos eu tenho aqui. Dividi a bolsa ao meio, eu tenho 25 bloquinhos. Então, eu separei 12 de um lado e 12 do outro. E coloquei um marcador aqui no 13. E continuei os pontos baixos. Aí, agora, nós vamos chegar com os pontos baixos até esse marcador. Cheguei aqui no meu quadradinho, no 13º, onde eu coloquei o marcador, em cima do ponto alto. Então, eu vou subir, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu olhar aqui, botar a bolsa aqui no lado direito. A gente vai ter, nós vamos colocar um botão aqui. Eu ainda não tenho o botão, eu vou comprar um botão de madeira, porque eu acho que vai ficar mais legal. Como é uma bolsa aberta, assim, aí vai ficar tipo uma bolsa de praia. Então aqui tem 10, eu vou colocar o botão mais ou menos aqui. Então, vou fazer mais 10 correntinhas. 10, então, 11, 12. Pode fazer elas bem apertadinhas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, vai ficar um lacinho assim pra gente prender o botão. Aí, depois a gente vê o local onde coloca o botão pra poder prender. Daí, como tá do lado
lado de trás, as correntinhas, elas vão prender com um botão aqui na frente. Aí, terminando as correntinhas, a gente vem aqui para o próximo ponto alto e faz o ponto baixo. Aí, vai ficar assim o lacinho pra gente prender a bolsa, pra fazer o fechamento da bolsa, né? E nós vamos continuar aqui com os pontos baixos até o final dessa carreira. Aí, ele vai servir como acabamento. Aqui está a nossa bolsa. Eu terminei aquelas carreiras de ponto baixo aqui em cima. Aí, eu comecei a alça. Vou explicar pra vocês como que se começa a alça. E vou ensinar como é que a gente prende depois ela aqui. Então, eu contei quantos quadradinhos eu tenho ao total. Aqui, na parte da lateral, eu fiz assim. Eu comecei em cima do ponto alto a fazer pontos baixos. Aí, eu juntei aqui para fazer a lateral. Ficou um ponto alto aqui no canto e 3 pontos altos aqui dentro. Aí, eu coloquei o marcador em cima para fazer 4 carreiras de ponto baixo, com diminuições. Então, eu fiz nesse lado aqui pra gente começar. Como eu mostrei lá do outro lado, deixa eu ver aqui. Assim. Um ponto alto aqui nesse canto, um quadradinho, aliás, fica aqui nesse canto. Aí, vai 1, 2, 3 quadradinhos. Coloquei o marcador depois do ponto alto, para saber que tem que terminar aqui em cima desse pontinho alto aqui. Eu vou começar, então, a fazer os pontos baixos para subir essa alça e depois prender. Aqui será a lateral da bolsa, onde eu coloquei os marcadores, a gente vai começar aqui nesse ponto alto, desse ladinho aqui do marcador. Ponto alto que vem entre eles, tá? Começa e termina aqui, vai ficar igual esse outro lado aqui, da alça. Antes, quando eu fiz a carreira de ponto baixo, aí termina, remata o fio, né? Esconde ele, já faz o remate, esconde ele. Aí, agora, vamos começar os pontos baixos. Para começar a alça, eu venho bem em cima desse ponto alto aqui, que fica dentro do marcador, né? Insiro minha agulha aqui nas 2 cordinhas, puxo já minhas 3 linhas de seda, né? Meus 3 fios de seda que vocês já aprenderam como fazer os 3 juntos. Faço uma correntinha. Já vou pro próximo ponto baixo, já escondendo de trás. E vou fazendo ponto baixo. Vou fazendo meus pontos baixos até chegar naquele ponto alto antes do marcador. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Assim fica melhor pra ver. Aí, coloco aqui, vou fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui. Até o marcador. Vai ser a largura inicial da nossa alça. O início aqui fica um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais difícil de fazer, porque tem esse outro barbante que a gente vai escondendo, né? Pra já ir fazendo o acabamento. Estamos quase chegando. Aqui. Vamos ver quantos bloquinhos a gente fez. Pra ver se ficou igual ao outro lado. Nós contamos, né? Eu expliquei como contar pra deixá-los iguais. Então, meu marcador está aqui e eu vou fazer aqui nesse ponto alto o último. Ficando dessa forma aqui. Aí, a gente vira o trabalho.
vão ser carreiras, então agora não é mais redondas, né? Agora é carreira de ida e volta, virando o trabalho. Aí, aqui a gente faz assim, como a gente vai fazer uma diminuição, a gente não entra aqui. Não entra aqui no primeiro, a gente já vai pro segundo. E faz um ponto baixo. O próximo, ponto baixo em cima de ponto baixo. E vai fazendo até o final da alça. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Chegamos aqui no penúltimo ponto baixo, ó, nós temos mais esse aqui. Esse aqui da voltinha nós vamos pular. Vamos fazer só esse penúltimo aqui. Agora, vamos virar o trabalho e dar continuação aqui. A gente já fez 2 carreiras, né? A gente entra aqui no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Deixando assim. Próximo ponto baixo, um ponto baixo. Próximo ponto baixo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E vamos fazendo assim ponto baixo até chegar no final dessa carreira, da nossa alça, aqui dessa carreira da alça. Essa carreira será, então, a última de pontos baixos do início da nossa alça. Nós vamos fazer, então, como a gente sempre faz para subir carreira, aqui não vai ter diminuição. A gente entra no primeiro ponto baixo e faz um ponto baixo. Aí, segundo, um ponto baixo. Terceiro, um ponto baixo. Quarto, um ponto baixo. Nós temos que ter 13. 5, 6, 7. Opa. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Pronto, terminado o início de pontos baixos na nossa alça. Viramos o trabalho. Agora, aqui a gente faz a mesma coisa, vamos subir um ponto baixo. No mesmo lugar do primeiro, a gente faz um ponto baixo. Aí, sobe uma correntinha, 2 correntinhas, altura de um ponto alto, mais uma correntinha para virar. Agora, pula um ponto baixo de base, vai pro próximo. E faz um ponto alto em cima do ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pula um ponto baixo, no próximo ponto baixo, faz um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pula um ponto baixo, e no próximo, um ponto alto. E vamos fazer assim até o final dessa carreirinha aqui. Chegando aqui no final da carreira, por isso que nós precisávamos dos 13 pontos baixos. A gente faz uma correntinha de espaço e aqui dá a laçada, entra nas 2 laçadinhas do ponto e faz um ponto alto aqui no final. Aí, vira o trabalho. A gente formou assim, então, 6 bloquinhos, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o mesmo esquema para subir. A gente faz um ponto baixo aqui dentro desse primeiro ponto baixo. Puxa a laçadinha, um ponto baixo. Dentro da correntinha do bloquinho, ponto baixo. Em cima do ponto alto, ponto baixo. No meio da correntinha, ponto baixo. Em cima do ponto alto, ponto baixo. Nós vamos fazendo assim até o final da carreira.
Aqui no meu último ponto baixo, já fiz o ponto baixo dentro do espacinho. Nós subimos 2 correntinhas, então a gente entra aqui, 2 correntinhas e uma de espaço, né? Então, a gente entra aqui, ó, fizemos o ponto baixo, 1, 2 correntinhas. A gente entra na segunda e faz um ponto baixo, que daí termina com a lateral do trabalho assim. Aí, vira o trabalho e começa a carreira de ponto alto novamente. Para fazer o ponto alto, então, a gente entra, faz um ponto baixo primeiro, entra aqui no primeiro ponto baixo, puxa a laçadinha e faz um ponto baixo. Aí, sobe uma correntinha, 2 correntinhas de altura de um ponto alto, mais uma, 3 correntinhas, aí fica uma de espaço. Pula um ponto baixo de base, faz um ponto alto. Correntinha de espaço, pula um ponto baixo de base, outro ponto alto. Correntinha de espaço, pula o ponto baixo de base, outro ponto alto. Então, aqui, ó, dá pra ver bem direitinho que os pontos altos vão ficar, vai ter a carreira de ponto baixo, mas o ponto alto, ele vai ficar em cima do ponto baixo, que fica logo acima do ponto alto da carreira anterior. Nós vamos fazer esse trabalho de repetição. Bloquinhos de ponto alto com espacinho de uma correntinha, uma carreira de ponto baixo. Bloquinho de ponto alto com espacinho de uma correntinha, outra carreira de ponto baixo. Até completar 12 desses bloquinhos separados por uma correntinha. Nós temos que ter 12 carreiras de bloquinhos até para finalizar a alça. Quando eu fizer minhas 12 carreiras de bloquinho, eu volto aqui para a gente fazer o arremate e finalizar e costurar uma alça na outra, que eu já fiz do outro lado. Vão ser feitos dos 2 lados. Então, você termina de fazer essa, faz a outra alça, igual essa aqui, volta o vídeo e olha como faz, e faz a outra alça, e depois a gente termina, então, a nossa bolsa. Terminamos aqui os 2 lados das alças, aí nós temos que prender as 2 juntas. Vamos juntar as 2. A gente usa uma agulha de tapeçaria. Já fiz o meu nozinho aqui, entrei aqui por trás nesse pontinho, peguei os 2 lados, e agora nós vamos pegar somente as alcinhas de trás. Então, aqui eu venho nessa alcinha aqui, entro com a agulha e puxo. Na próxima alcinha do lado de lá, entro aqui e nessa alcinha aqui. Aí, puxo, vai ficando presa, ó. A gente vai fazer isso até o final. Peguei naquela alcinha, agora eu vou pegar nessa e nessa. Sempre nessas alcinhas aqui, ó, para elas ficarem bem juntinhas. Uma alcinha por uma. Aqui e aqui, entrando bem no meio do pontinho. Ó, tá ficando bem presinho. Ah, detalhe, aqui não precisa mais ser o fio triplo, tá? O fio simples pra gente poder costurar. Fica o acabamento bem melhor. Pega na alcinha de trás lá e nessa aqui. No próximo ponto, na alcinha e nessa aqui. E vamos fazer isso até o final. Terminou as alcinhas, a gente tem que deixar tudo bem fechadinho. Aqui tem mais uma, dá pra gente pegar aqui. Ficando bem fechadinho. Agora, falta esse cantinho aqui. A gente pode pegar aqui atrás, nessa aqui. E nessa daqui. Pra fechar bem o cantinho. Aí, fica bem juntinho. Vai ficar igualzinho de um lado e igualzinho do outro.
Agora, a gente puxa pra trás o fio e arremata. Então, pessoal, terminamos a nossa bolsa, juntamos as alças, coloquei esse botão. Se vocês preferirem, e fica bem mais bonito, colocar um botão de madeira, vai combinar mais com o crochê. Mas como eu não tinha para poder terminar o vídeo e postar para vocês, então eu coloquei esse botão aqui forradinho. Mas o de madeira vai ficar mais bonito, ou usem a imaginação, do jeito que vocês quiserem. Também dá para pôr aqueles botões sem fazer essas alcinhas. Colocar aquele botão aqui dentro de pressão, que só fecha aqui. Ou, se quiser também, costurar um zíper no lado de dentro. Outra opção. Essa bolsa é bem prática, dá para ter várias opções de fazer. Obrigada por me acompanhar, deixa o like de vocês, me segue no canal. Se quiserem comentar alguma coisa sobre como eu gravo os vídeos, o que eu posso melhorar, ficarei à disposição e agradeço os comentários. Beijos, beijos, beijos.